Olá! O nosso programa tem o objetivo de levar um pouco mais do lado humano das pessoas que compõem o cenário público. Hoje o nosso convidado é o vereador Cido Saraiva, eleito pela segunda vez vereador em Araçatuba. Do passado humilde, ele conserva esse jeito simples de ser. Obrigado pela sua presença, vereador. Eu que agradeço, Fátima. Obrigado a você. Bom, vereador, o senhor teve uma infância muito pobre. Sim. O que isso significa hoje na sua vida, que hoje o senhor é bem sucedido? A gente luta um pouco, né? Trabalho. Com dedicação, sempre me dediquei ao trabalho, né? Eu tive uma infância uma trajetória de uma infância que muitas vezes não tinha o que comer. Nós tínhamos que comer um angu para tentar sobreviver. Mas fomos lutando. Eu com 9 anos de idade já comecei dar os passos para o serviço, os primeiros passos, e foi ali que comecei, dia a dia, para tentar sobreviver. E é onde que eu tinha que trabalhar para ajudar dentro de casa. O dinheiro era dedicado certinho, tinha que entregar na mão da mãe. Ter conseguido transpor todas essas dificuldades dá um orgulho assim para o senhor hoje? Ah, demais. O senhor é aquele paizão que senta com os filhos e fala, olha, eu passei por isso, conta a sua história para eles? Não, a realidade hoje, quando a gente fala para os filhos da gente, ou com muitas vezes quando a gente está com uns amigos conversando, os jovens de hoje contam a realidade da nossa vida. Falar, antigamente nós tínhamos que trabalhar e dava o dinheiro na mão da mãe ou na mão do pai. Não é essa vida que vocês trabalham hoje, ainda vocês vêm pedir um pouco ainda pra gente. É totalmente diferente. Tinha que ajudar dentro de casa. Tinha aquela responsabilidade, sabia aquele compromisso como que era. Então, esse orgulho a gente carrega com a gente. Bom, do que o senhor aprendeu, o senhor tenta passar isso para os filhos? E justamente quando a gente fala para eles, não acredita da vida como que era da gente. Então eu comento com meus filhos, que hoje a vida que eles levam não é igual antigamente. Nós não tínhamos um acesso a um computador, não tinha nada, era uma vida difícil. Então isso hoje, para eles, é tudo alegria. Porque quando nossa mãe comprava uma calça, ou quando a nossa mãe comprava uma blusa para nós, era uma felicidade. Isso acontecia de... Nossa, demorava. Você dava aquelas calças lá, como se diz, parecendo aqueles sapatos, o João lá em cima, e a gente estava alegre. Ia para a escola, aquela calça pula-brejo, que não tinha jeito, né? Mas é a alegria nossa. Refrigerante era uma vez por ano, uma coisa assim. Coisa mais difícil que tinha, né? Quando chegava o dia domingo, que a gente sabia que dentro de casa você estava aguardando que aquela macarronada, né? E o dia que tivesse um refrigerante era alegria. Não, estava alegre já. Bom, mas voltando lá ao passado bem distante, o senhor nasceu no Paraná. Paraná. Qual cidade? Fênix. Como que era como é essa Uma cidade? cidade pequena. Nós morávamos numa casa de madeira. Até hoje, se você vai em Londrina, se você vai no Paraná, várias casas hoje se encontram como madeira. Né? Lá por causa do frio também, né? Exatamente. Então, ali era aquelas casas construídas em cima daqueles tocos, bem dizer, eram uns tocos fincados, embaixo ficava um porão, debaixo ali. Ali a gente fazia muitas bagunças com aqueles porão, subia aqueles pés de manga, catava manga verde para chupar. Então era essa alegria. O senhor morava num sítio, os seus pais eram empregados nesse sítio? Não era empregado, eu morava na cidade, só que meus pais trabalhavam na roça. Ah, sim. Meus pais trabalhavam na roça, mas para ir para a roça, meus pais tinham que fazer o quê? Amarrar nós. Naquela época deixar nós amarrados, que era eu e meu irmão, nós era muito bagunceiro. Amarrado aonde? Uma cadeira, deixava dentro de casa. Que eu quero dizer, tinha vizinho que olhava, mas acabava ficando sozinho. Acabava ficando sozinho. De que forma? Para eles poderem trabalhar para sobreviver, que senão não tinha condição. E aquela forma que eles nos deixavam ali, a vizinha não olhava. Mas qual que era? Você sabe o que é criança, é choro. E aqueles gritos nossos, quando a mãe chegava já tinha várias coisas quebradas, era essa bagunça. Era o senhor e o seu irmão. Aí eu acho cheguei aos 6, 7 anos, o trabalho era muito assim, que a gente dava trabalho demais para nossa mãe. Aí nossa mãe começou a levar nós para a roça. Aí nós era trabalho para vocês, né? Aí eu falei assim, agora vocês vão para a roça para aprender a apanhar algodão. E era para ali. E meu irmão ficava... Seu irmão é mais novo? Mais novo, ficava debaixo de um pé de árvore. Tinha um pé de árvore, né? Lembro que fosse hoje na colheita. A gente saía naquelas trilhas apanhando algodão e eu arrastando o saco ali, apanhando também, aprendendo, junto com eles. Mas foi uma infância bem gostosa.
Bom, daí para a escola, o senhor já entrou na escola lá no Paraná ou não? Entrei no Paraná e chegou uma época que nós viemos embora para São Paulo, viemos morar em Osasco. Essa viagem para São Paulo foi por qual motivo? Não, porque ali não tinham, meus pais não tinham, assim, vamos dizer, uma esperança de uma vida melhor, porque era só roça mesmo, tocar a roça. E aí surgiu de um amigo dele e da minha mãe vir para São Paulo e falou, em São Paulo tem serviço. E meu pai se pegou com aquilo ali e minha mãe falou, vamos embora. Juntou a mudança e vamos embora. Fomos morar tudo na mesma casa. Fé e coragem. Chegou aqui... Como foi essa viagem, assim, o senhor lembra? Foi longa, hein? Foi longa essa viagem. Para nós... Foram de ônibus? Não, nós viemos no caminhão. De caminhão. Um caminhão com a lona e trazendo a mudança já. Verdade, tinha que levar as coisas. Trazendo a mudança. E chegou aqui, nós fomos morar na Vila Holanda. E aquele tempo morando na Vila Holanda ali... Fica em que região essa? Osasco. E nós fomos morar ali, chegando um tempo... Tudo na casa desse amigo do seu pai? Amigo do meu pai, todo mundo morando junto. Mas chegou um tempo, meu pai alugou uma casa. E fomos morar nessa casa. Eu chamo ele de pai, porque meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. E ele me criou, então por isso que eu chamo ele de pai até hoje. Então, o senhor se lembra do pai? Eu tenho ele por foto. Eu era muito novo, na época eu estava com 2 anos. Ele ficou doente? Não, de uma hora para outro coração, veio a falecer. Então eu não conhecia, assim, tenho em foto, né? E aí, esse pai que criou o senhor? Esse que me criou, sou Doca, o Antônio Jovim nasceu, todo mundo chama de Doquinha, né? Ele que me criou. E eu chamo ele de pai. Bom, e qual que era a profissão do seu pai? Meu pai saiu da roça. Quando chegou aqui, tinha que vir, tinha que pegar. E o que ele foi pegar? Foi trabalho de servente, pedreiro. Aí começou de servente, pedreiro. Passou um tempo, aquela preocupação que nós tínhamos ali também com ele. A gente chega ao meio e de repente ser despejado, não ter o dinheiro para pagar o aluguel. E aí ele trabalhando, conseguimos morar 6, 7 meses nessa casa. E depois nós fomos morar num barraco. Construíram um barraco? Não, nós entrou à noite. Porque antigamente você não podia construir barraco a qualquer hora, não. Sei. Como que era isso? Você tinha que Mas arrumar... tinha um barraquinho lá? Nada. Ou não? Nós fomos à noite, no terreno da prefeitura, invadimos esse terreno, invadimos a noite lá. E aí nós ia lá, tirava a terra um pouco, deixava preparado para o outro dia. No outro dia ia preparando o alicerce, daqui a pouco chegamos, só jogamos barraco em cima. Aí foi cimentando. Depois que tiver já levantado as paredes todas, a prefeitura já não ia implicar mais. Mas quando eu for morar nesse lugar, só tinha nós. Não tinha ninguém era ao longe, redor. assim, Era longe. Então nós estávamos para lá, era longe. Aí nós fomos morar no Jardim Veloso. Nós saímos da Vila Holanda e fomos para o Jardim Veloso. É lá que existia essa área da prefeitura. Nesse trabalho aí, para montar esse barraquinho, as escondidas, era de madrugada? De noite. Levava um lampião, a gente... Não tinha medo, não? De cobra, bicho? Não, era um mato, mas não era um matagal muito fechado. E ali nós começou. Chegava a levar um lampião, começou tirando a terra, cavucando para pegar o nivelamento e foi. E aí, graças a Deus, chegou uma hora... O senhor ajudou o tempo todo? Todo o tempo ali junto com meu pai. Bom, aí mudaram para essa casa. Mudamos para lá. Aí chegou depois, fomos fazendo o cimentado. Começou a fazer o cimentado. Era aquele piso vermelhão ainda. De vez em quando a mãe falava, vai encerar. Aí você estava encerando lá, chegou o tempo que já tinha que dar lustre. Pegava o irmão, amarrava naquela lança e saía puxando ele. Com o rodinho. Era essa bagunça. Bom, eram coisas difíceis, mas existia o bom humor e o espírito familiar ali. Aí nesse local onde a gente começou a morar, já saiu de uma preocupação, que era o aluguel. Aí a gente começou a ter um espaço maior, nós começamos a plantar. Fizemos uma plantação de mandioca, aí depois fez aquela plantação de milho, aí já começou. Ali nós tirava aquela mandioca, comer melhor. Nós tirava aquela mandioca, já vendia, tirava aquele milho, vendia, entendeu? Então foi aí. Aí já tinha aquelas canas. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu estava mais ou menos, acho que com uns 7 anos e meio, 7 anos por aí. 7 anos eu estava nessa época. Bom, trabalhar fora de casa, quando que aconteceu isso? Aos 9 anos de idade eu já comecei. Aos 9 anos de idade. E trabalhava com o quê? Não, eu comecei de que forma? Vou dar um exemplo para você. Eu ia para o Ceasa, com 9 anos de idade. Ia eu e minha mãe. E de manhã no Ceasa, antigamente o Ceasa pitava 3 horas da manhã, jogava toda a verdura.
Mas eu, com minha mãe, nós chegava cedo. Nós íamos na faixa de umas 5 horas. Tudo que era verdura, legumes, que não serve assim na caixa para se vender para a feira, eles jogam. E a gente saía catando. E nós saía catando aquilo ali e levava para casa. Mas você é em São Paulo? Em São Paulo. Aí vocês moravam em Osasco. Em Osasco. Como vocês iam, né? De ônibus. Ah. Ia de ônibus. Era longinho. Era um pouco longe. Nós pegávamos o ônibus e ia embora. Sei. Tinha vez nós Senhor levantava... e a sua mãe? Eu e minha mãe. Tinha vez nós levantava 3 horas da manhã para ir para lá, pegar na parte da manhã. E essa vida minha foi longa. Graças a Deus, deu tudo certo. De que forma, quer dizer? Porque nós tínhamos uma preocupação muito, que a fiscalização pegasse a gente e mandava a gente por juizado de menor naquela época. Porque uma criança, era uma criança ainda, Exatamente. não podia estar ali naquele horário. Então nós teve essa muita preocupação. E a fiscalização não deixava o pessoal ficar catando as coisas lá dentro. Não deixava. Não Preferia deixava. jogar fora, mas... Exatamente, mas não podia. E aquilo ali foi uns, como se diz, crescendo. Tinha alimento bom que era jogado fora? Tinha muito alimento que é bom que era jogar fora. E ali a gente teve muito aproveito. De que aproveito de que forma? Aquelas mercadorias que jogava de manhã tudo, quando eu ia com minha mãe 4 horas da manhã, as verduras, que era 3 horas da manhã, apitava, virava, e nós chegávamos lá às 5 horas da manhã. Nós pegávamos aquela verdura, nós colocávamos no saco e ia para casa, chegava lá, eu pegava um carrinho com as 2 rodas do lado e puxava aquele carrinho e saía vendendo nas casas. Então foi essa. O senhor sempre com esse espírito empreendedor. E ali nós começamos, lutando. Bom, o senhor tem uma longa trajetória ali no mercado, né? Quero que o senhor me conte depois do intervalo. A gente volta já já. Continue ligado. Chance pro mosquito da dengue, não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rajado com tom escuro e manchas brancas, e os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, inchou, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance! O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. Hoje no programa Identidade Pública, o nosso convidado é o vereador Cido Saraiva. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando do SEASA de São Paulo, que o senhor tem uma longa trajetória lá. Tem. Bom, começou cedo. Quantos anos o senhor passou a frequentar? 9 anos de idade. 9 anos. E daí, por diante, foram acontecendo oportunidades lá. Eu queria que o senhor explicasse. E aí, aquela parte da manhã que eu pegava, saía com minha mãe de ônibus, aí chegou uma época que eu falei, mãe, deixa que eu vou pro SEASA só. Minha mãe, não, você... Eu já estava com, bem dizer, 10 anos. Ela, não, você não vai. Eu falei, vou. Só que eu vou mudar. Eu vou querer ir na parte da tarde. Mas eu ia na parte da tarde, chegar lá 5 horas da tarde e ficava a noite toda. E minha mãe tinha aquela preocupação comigo.
E o que surgiu? Eu não tinha, muitas vezes, ali no meio daquele pessoal, comer. Mas eu olhava assim, o pessoal, aquelas garrafas de Guaraná, aqueles Guaraná Antártica, era tudo caixa de madeira, aquela sobra que estava ali. De vidro. Exatamente, aquela sobra que estava ali, eu ia e tomava. O pessoal, muitas vezes, comia uma coxinha, não gostava, jogava fora, eu ia catar no chão e comia. Pastel, muitas vezes, quando eu encontrava alguém que pagava eu estava contente, eu ganhei minha janta, né? Mas o senhor foi fazendo amizades lá? Foi. Aí chegou muito conhecimento, fui adquirindo com várias pessoas, que César é muito grande em São Paulo. E ali surgiu uma época que eu cheguei num senhor chamado Seite e eu pedi para ele um serviço. Falei, dá uma oportunidade para mim trabalhar com o senhor. Ele falou, você não aguenta com a caixa de Guaraná. Aí fui lá, peguei a caixa de Guaraná, ergui e mostrei para ele. Aí ele falou, você não aguenta com gelo. Fui lá, peguei o gelo e ergui para ele. Ele falou, volta aqui amanhã. Eu voltei amanhã. No outro dia, antes dele chegar, eu já estava lá. Aí a hora que ele foi abrir a barraca era 4 horas. Acho que 3 horas, 3h30 eu já estava lá. Aí ele chegou, falou, já está aqui? Eu falei, tô. O senhor pediu como vou retornar aqui. Aí ele falou, você quer trabalhar mesmo? Eu falei, quero. Então ajuda a descarregar o caminhão. Aí já pulei para dentro do caminhão e já usei descarregar. E aquilo ali foi criando aquela amizade com eles. Eu acho que é ali que eu comecei, uma infância ali, eu comecei a aprender a viver. Eles sempre me corrigindo, depois ele me levou para morar com eles. O senhor morou uma época com ele, então? Morei uma época com eles, e tinha que estudar. Ele muito dedicado, assim comigo foi, né? E tanto ele como a esposa dele O senhor acredita que... faleceu no Japão, atropelada. Ele, depois de um certo tempo, agora me faleceu também. Ele já veio faleceu. Falecer, né? Mas tem as filhas, tudo. Tá cá. O senhor conserva amizade com elas? Demais, entendeu? E aquela... Essa foi a grande oportunidade de sua vida, foi a primeira mesmo, assim, foi, né? Foi ali, foi a trajetória minha, né? Bem dizer. Depois desse trabalho, como que ali foram eu comecei, surgindo as outras oportunidades? E ali chegou uma época que eu estava trabalhando com ele, sempre me dediquei ali, e ele sempre me dando apoio em tudo, de uma forma que eu pudesse aprender a viver mesmo, me corrigir na hora que estava errado. E eu peguei trabalhava de servir pastel, churrasco ali dentro, né? Então aquele carinho que a gente foi adquirindo com as pessoas, que virou cliente, tudo ali. E chegou uma época que eu precisava de um espaço maior. E de que forma? Precisava existir aquela situação, nossa, tem que trabalhar registrado. A mãe e o pai queriam registrado, porque não era registrado ali. Mas é um serviço que eu gostava de trabalhar com eles. E aí o que eu fiz? Saí dali e fui trabalhar no Shopping Center de Iguatemi, na Faria Lima, no Pão de Açúcar. O primeiro emprego meu registrado. Trabalhei lá. Também com comida? Não, era empacotador. Fui trabalhar de empacotador. De empacotador ali, eu passei depois para auxiliar de verdura, seção 3, que se chamava naquela época, que era seção 3, já fui para verdura. Depois da seção 3, já me transferiram de um tempo para a seção 4, que era frios. Então eu fui sempre deslanchando. Aí eu saí do Shopping Center de Iguatemi, trabalhei com 1 ano e meio, eu vim trabalhar em Osasco, no Mercadão. Já vim para o Mercadão. Eu vim trabalhar no Mercadão, em Osasco, não, Supermercado Dias. Eu vim para o Supermercado Dias. Eu fui trabalhar de auxiliar 3. Mas o auxiliar 3, na seção de frios, o açougue era do lado. E eu estava ali atendendo o pessoal, na seção 3, de frios. De olho no açougue. De olho no açougue. E eu fui, de que forma? Se interessando por aquilo ali. Chegava um cliente, queria uma carne, fui pegando, fui criando aquela amizade. Aí daqui a pouco me colocaram de ajudante de açougueiro. Já me tiraram dali e me jogaram no ajudante de açougueiro. Aí eu fui trabalhar de açougueiro depois, com o tempo. Já comecei a atender os clientes. Já dominava o balcão. Está na vida do senhor mesmo, né? Eu já dominava o balcão. Não precisava se preocupar que eu atendia as filas sossegadas, né? E aquilo que surgiu para mim? Criei uma experiência muito grande no supermercado. Saí do Supermercado Dias, fui para onde? Para o Mercadão de Osasco, de açougueiro já. Comecei a trabalhar de açougueiro. Aí trabalhei. Aí surgiu na época que eu tinha que trabalhar, mas tinha que estudar à noite.
não tinha aquele tempo adequado. E eu, aquele esforço, a dedicação para poder vencer. E eu consegui de que forma? Saía da escola, já era 11h30 da noite, 11h30 da noite, vinha para casa e 6 horas da manhã tinha que levantar, porque era distante da onde eu morava para pegar os ônibus para ir para lá. Mas graças a Deus deu certo. Chegou uma época, aí eu conheci uma moça naquela época, era a Neide, que veio futuramente ser minha esposa, onde tive uma filha com ela. E aí quando eu comecei para ter essa filha, eu falei, agora é uma responsabilidade maior. Preciso ganhar mais. Nessa época eu estava morando com a minha mãe, no barraco. Aí quando veio ter minha filha, eu falei, eu preciso construir um barraco. Aí eu construí um barraquinho pequeno do lado da minha mãe. Cabia a cama, cabia o berço da minha filha, entendeu? Não tinha geladeira e um fogão do lado ali. E a gente começou ali naquele barraco pequeno. Mas eu, com aquela preocupação, eu falei, eu tenho que lutar mais, que agora a responsabilidade é maior. Aí eu saí do mercado, supermercado Dias, fui para onde? Pro Ceasa. Voltou pro Ceasa. E sabe o que eu fui fazer? Vender sorvete. Falei, não, eu vou começar de novo. Eu vendia sorvete. Terminava o sorvete, eu ia engraxar o sapato. Porque me dava mais retorno. E eu fui naquela vida lutando ali, engraxando o sapato, vendia doce na época, quando estava muito frio, que não dava sorvete, eu vendia os doces. Mas quando o senhor passou a ganhar dinheiro mesmo? Nessa época eu já estava ganhando dinheiro. Nessa época eu já estava ganhando dinheiro. Já dava, como se diz, a preocupação dentro de casa com a família. Minha mãe já dava para ter uma tranquilidade melhor. E aí quando nasceu minha filha, já a responsabilidade começou a ser mais. Aí eu consegui aumentar mais um pedacinho do barraco. Já melhorou para mim. Aí chegou uma fase, com o tempo a gente separou. Teve a separação. Aí eu comecei fiquei morando com minha mãe de novo. E fiquei no Ceasa. E aí no Ceasa foi o resto, até hoje. Estou ainda no Ceasa. Hoje o senhor não trabalha mais vendendo sorvetes. Não, hoje eu não vendo sorvete mais. Hoje eu sou um atravessador lá dentro. O senhor trabalha comprando e vendendo produtos. Ali foi muito conhecimento que a gente se dedicou, criou muita amizade com o pessoal. E o pessoal foi ensinando. A gente também vai crescendo e vai vendo a experiência. Aí terminei de sair daquela época de vendedor de sorvete, de engraxar de sapato, fui fazer o quê? Fui ser um atravessador de verdura. Aí chegava com esse caminhão muitas vezes, de milho, muitas vezes. Pessoal de Araçatuba, muitas vezes se encontrava lá dentro. Foi assim que o senhor conheceu Araçatuba, então? Foi através de um amigo meu, de Rio Preto, que falou assim, uma cidade boa, uma cidade onde tem muita plantação de quiabo, nessa região daqui. E aí a princípio foi o quiabo que chamou a atenção do senhor. Exatamente, a gente queria o quê? Começar a buscar daqui para mandar para lá. E a gente começou, mas o Mercadão já dominava o quiabo naquela época, entendeu? Então a gente veio para cá, quando eu cheguei aqui à noite, descendo a Avenida Brasília, cheguei à noite, gostei da cidade. Apaixonou-se. Daqui não saiu mais. Aí estou aqui até hoje. Bom, tem empresas agora, o senhor cresceu, expandiu os negócios, tem várias empresas. Várias empresas hoje aqui. Vários setores. Tem. Bom, e a política? Como que começou? Tem um senhor que era do PMDB, finado Amorim, falou, Cida, eu vou lançar você como candidato. Eu falei, que isso? Para com essas coisas. Eu falei, não, vou lançar você como candidato. Bom, pouco tempo o senhor estava aqui. Já essa campanha em 92. 92. O senhor chegou aqui em 84. Pouco 84 e 85. Pouco tempo já tinha essa 7 expressão, depois, conhecia tanta gente assim. Fez amizades fáceis. Fez amizade. Aí surgiu desse senhor chegar em mim e falou, vou lançar você candidato, lançar seu nome candidato a vereador. Eu falei, não, para com isso. Aí lançou, eu falei, vamos lá, vamos ver o que vai dar. O senhor tinha pensado alguma vez na vida de ser vereador, político, não? E como foi essa primeira campanha? Foi bem. Fui um vereador mais votado naquela época, 92. Mas foi, graças a Deus, o senhor não pôde assumir na época? Justamente não pôde assumir por um motivo maior, então a gente não deu para dar continuidade. Esses problemas já foram resolvidos? Graças a Deus. Foram problemas com a justiça, mas já estão sanados? Graças a Deus. E aí veio essa segunda campanha? Aí veio a campanha de 2004. Foi em 2004.
onde eu tive 2.006 votos. Ficou o meu suplente, o Mardegan. É verdade. O senhor Mardegan ficou na porta ali, na né? Porta. Meu suplente, eu fiquei suplente do Mardegan, fiquei suplente do Jaime e do Dunga. Bom, aí o senhor tomou gosto pela coisa, já se candidatou de novo. Porque eu fiquei 12 anos afastado da campanha, da política, né? De 92, vim em 2004, fiquei 12 anos. Aí eu falei, eu vou ver o que pode surgir. Aí fui bem votado. O senhor acha que essa preocupação que o senhor tem com o social, que o senhor é uma pessoa querida nesse aspecto, né? Fala-se muito, o senhor ajuda muitas pessoas, é o que leva o senhor à carreira política? É o que levou à carreira política? Pode ser também, que eu acho que isso tem um pouco muito importante, eu acho que sobre isso também, acho que umas coisas. E eu acho que muitas vezes a gente não consegue resolver umas coisas de uma hora para outra. Mas eu sou daquela pessoa, acho que quando eu pego aquilo ali, eu quero tomar uma decisão e é a maneira de eu ser. Bom, o senhor tinha suas pretensões, né? Agora vereador de fato. O que o senhor sente, assim, qual foi assim, o que o senhor mais achou? Nossa, eu não pensava que era assim. Decepcionou-se com certeza em alguns aspectos. O que é diferente? O senhor imaginava que ia ser de uma forma, agora é de outra? Muitas vezes a gente que está do lado de cá hoje, a gente estando lá fora, a gente fala, não, as decisões que a gente pode ser tomada não é muitas vezes porque você é um vereador, você pode tomar decisão. Existe lei, existe tudo, você tem que respeitar. Não é você querer passar por cima de tudo e querer fazer que você não pode. Então, quando uma empresa é sua, você sabe a decisão, faz isso, faz aquilo, já sabe resolver. Nós não, nós temos que pôr no papel, nós temos que mandar. Não depende só de nós. E muitas vezes as decisões que a gente quer tomar não é naquele momento, não é a hora. Então é isso que eu acho que mais decepcionou o senhor. O senhor é uma pessoa muito ativa, pensa, já quer criar, fazer. Eu acho que essa parte burocrática foi o que mais decepcionou o senhor. Porque não é fácil, executivo, legislativo, muitas vezes a gente está do lado de cá, mas tem que analisar o outro lado lá. Nós vamos mandar para o prefeito. Agora o prefeito ele vai analisar se tem condição, se é um momento adequado, se ele está tendo poder atender nós. Então não é do jeito que você pensa, se é você sozinho, você vai falar, eu vou fazer isso aqui, já toma uma decisão entre você. Mas muitas vezes não é desse jeito. O senhor é cobrado na rua das pessoas, assim, pelas pessoas? Todos nós, né, vereadores, somos cobrados, né? Não tem aquele que não é. E o pessoal cobra pelo direito, pelos impostos que ela paga. Então eles cobram realmente. Então, infelizmente é isso. Aqui na Câmara, como vereador, o senhor tem alguma pretensão, um desejo, assim, eu quero ser conhecido, Ciro Saraiva quer ser conhecido por alguma coisa que fez. O que o senhor gostaria de deixar plantado aqui na cidade? Eu não tenho assim, dizer para ser conhecido alguma coisa. Eu quero trabalhar. E se as coisas surgirem, a gente vai agradecer. Ajudar a população, sim, por exemplo? Minha dedicação sempre foi essa, é a população. Quero poder trabalhar, quero fazer parte do quadro, do vereador, do que for necessário para poder ajudar. O que o senhor acha que a população mais precisa hoje? Tem muita coisa, Fátima. Nossa, então tem muito trabalho para o senhor aí. Eu estou aqui aprendendo ainda também, né? Então, como se diz, a gente está aprendendo, então tem muita longa história para frente para a gente poder dizer ainda o futuro disso aí tudo. Bom, daria para a gente conversar muito mais, que a história de vida do senhor é bastante extensa, é legal. Eu queria agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. Estamos aqui para isso. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais da sua vida. Obrigado a você, a toda a equipe, TV Câmara, que vem dedicando esse trabalho a nós, vereador, e sempre compondo aí com a gente, que é muito importante. E a gente, como se diz, pegando um pouco de experiência com vocês também, né? Ok. Muito obrigada, viu? E a gente termina por aqui. A gente espera você no próximo programa. Até lá.